Boa tarde, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Nossa aula hoje é uma aula de língua portuguesa. Nós iremos estudar sobre crônica. Crônica, o que é? Crônica é um texto, uma narrativa curta, com espaço reduzido e com poucos personagens, e se tiver, tá? Eles abordam assuntos vinculados ao cotidiano das cidades. Então, são coisas que acontecem no nosso dia a dia que alguém faz um texto sobre isso. Trata-se de contar sobre situações banais, sem importância, situações corriqueiras mesmo, sob uma ótica particular e criativa. Pode ter um toque de humor, a crônica pode ser engraçada, ela pode trazer um humorzinho no final. A linguagem deve ser simples, coloquial é a linguagem do dia a dia, uma linguagem que até aceita com que cometemos alguns erros de gramática da língua portuguesa. E leve, não pode trazer um assunto muito pesado, não pode ser muito complexa. Jornais, revistas e blogs são os principais veículos desse gênero. Então, isso é uma crônica. Nossa atividade hoje é no livro Apps de Língua Portuguesa. Nós iremos começar na unidade 2, que fala sobre crônica. Nesta unidade, vocês vão ler textos com entonação adequada e expressividade, ler e interpretar uma crônica, identificar elementos de uma crônica, personagem, tempo, espaço, enredo e narrador. Tá bom? Essa vai ser nossa primeira atividade. Deem uma olhada nessa imagem. O que vocês acham que essas pessoas estão fazendo? Onde essas pessoas estão? Na outra folha que acompanha a capa da nossa unidade, nós também temos outras pessoas. E temos algumas perguntas. Você já ouviu falar em crônica antes? Em que situação? Com qual significado? Conte para os colegas e ouça o que eles têm a dizer. Nessa cena, há um jornal e diversos livros. Você já leu crônicas em jornais e em livros? Respondam para mim essas perguntas em um único áudio, tá bom? Mandem um áudio para mim respondendo essas perguntas. Depois, na página 42, vamos ler aí o para iniciar. Brincar de adivinhar pode ser muito divertido. Mas e se alguém tiver que fazer um jogo de adivinhação para pedir algo a você porque esqueceu o nome daquilo que deseja? Isso pode ser complicado. Leia silenciosamente a crônica a seguir para descobrir o que aconteceu. Podem ler em casa, né? Não precisa ser silenciosamente. Mas leiam essa crônica para mim chamada Comunicação, tá? Tem a imagem de um cara pensando, logo abaixo tem a palavra suco e o significado dela. Na página 43 tem a continuação da nossa crônica, tem um atendente, logo embaixo tem o significado das palavras inteiriço e alfinete de segurança. Lembre-se de ler esse significado para vocês entenderem melhor o texto, tá bom? Essa crônica é do autor Luiz Fernando Veríssimo e está no livro Amor Brasileiro, que foi publicado na cidade do Rio de Janeiro, na editora José Olímpio, em 1977, nas páginas 143 a 145. Leiam essa crônica, depois nós iremos fazer algumas atividades. Antes, porém, nós temos aqui informações sobre o autor. O escritor Luiz Fernando Veríssimo nasceu em 1936 na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bastante conhecido por suas crônicas, em geral humorísticas, Veríssimo é também jornalista, cartunista, tradutor, romancista e músico. Atualmente tem uma coluna no jornal O Estado de São Paulo, na que escreve artigos, comentários e crônicas. Depois disso, vamos passar para a interpretação de texto. Nós temos a compreensão do texto, atividade oral e escrita. Na atividade 1, está perguntando o seguinte: você conseguiu adivinhar de que objeto o comprador estava falando antes de chegar ao final da história? Na 2, a crônica comunicação tem o mesmo significado de crônica mencionado por você e os colegas na abertura da unidade?
façam o seguinte para mim. Respondam aquelas 2 perguntas do início da unidade e mais essas 2 perguntas em um áudio. Um único áudio, vocês vão responder essas 4 perguntas para mim, tá bom? O restante das atividades vocês vão responder no livro e me mandar as fotos, como fazemos todos os dias. A atividade número 3 começa assim. A crônica comunicação é uma narrativa. Sim, né? Ela tá contando uma história, ela tá narrando uma história. Quais são os personagens dessa história? Voltem lá, leiam com bastante atenção e respondam para mim, tá? Na atividade 4, qual é o assunto dessa história? Do que tá contando essa história? Ela tá contando a história de que tipo de pessoas, o que essa pessoa foi fazer e como que desenrolou, por que ocorreu a história toda, tá? Expliquem para mim, por favor. Na atividade 5, tá perguntando em que lugar ou espaço estão os personagens. Leiam as 4 alternativas e encontre a que melhor se encaixam em relação à nossa crônica. Na próxima página, página 45, nós temos a atividade 6. Os fatos de uma história acontecerem em um tempo... Os fatos de uma história acontecem em um tempo. Nessa história, os fatos acontecem durante. Olhem as alternativas. Será que demorou muito para acontecer? Será que demorou pouco? Ou será que foi uma coisa rápida? Tá? Leia a alternativa que melhor se encaixe, por favor. 7. Releia o início da crônica. É importante saber o nome das coisas, ou pelo menos saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar Como é mesmo o nome? Tá? Marque um X na alternativa que completa adequadamente a afirmação. O início da crônica é contado por um narrador. Não é uma pessoa que está contando. Ele não é nem o comprador, nem o vendedor. Ele é uma terceira pessoa. Esse narrador conta o que acontece na história como se falasse. Com quem será que ele está falando? Quando ele fala assim, ele está se dirigindo para algum dos personagens do texto ou ele está se dirigindo para uma outra pessoa? Leem as 4 alternativas e achem que melhor se encaixa, por favor. 8. Em um momento da crônica, o comprador diz: a palavra me escapou por completo. O que significa a expressão destacada acima? A expressão é escapou por completo. Explique com suas palavras. O que será que ele quis dizer? Não, quando você quer falar alguma coisa, possivelmente vocês já ouviram essa expressão de alguma pessoa mais velha. Nossa, isso me escapou. Deem uma relida no texto ou peçam ajuda para alguém para responder essa alternativa, por favor. Na número 9, releia este trecho. Presta atenção nas minhas mãos. Considerando esse trecho, responda que outra forma de comunicação ou outra linguagem o comprador usou para ser entendido pelo vendedor? Por que ele estava pedindo para a pessoa olhar para a mão dele? O que ele estava fazendo com a mão? Respondam para mim também, por favor. Na próxima página, página 46, nós temos a atividade 10, que é a seguinte. Ao perceber que o comprador não consegue descrever o que deseja, o vendedor pede a ele que... Se ele não está conseguindo se comunicar por meio de palavras e gestos, qual foi a outra forma que o comprador sugeriu a ele? Leiam as 4 alternativas, marquem o que melhor se encaixa. 11. Copie da crônica pelo menos uma pergunta do vendedor que facilitou as explicações sobre o objeto desejado pelo comprador. O vendedor fez algumas perguntas para facilitar, para querer descobrir o que o vendedor queria comprar. Voltem lá no texto, por favor, copiem uma pergunta. 12. Em sua opinião, o vendedor foi paciente com o comprador? Converse com isso sobre os colegas. Mais uma atividade para vocês mandarem lá no áudio. Então, vocês vão mandar no áudio para mim as 2 primeiras atividades da capa do texto, a atividade 1 e 2 e a atividade 12. Vocês vão mandar para mim por meio de áudio, um único áudio, tá bom? Depois, abaixo, nós temos linguagem e construção do texto.
ao responder as questões da seção compreensão do texto, você viu que há vários elementos na crônica. Vamos lembrar? Crônica narrativa. Primeiro, ela tem quem participa, que são os personagens. Depois, ela tem o que acontece, que é a ação, o enredo. Depois, nós temos onde ela acontece, que é o espaço, o lugar. Depois, nós temos quem conta, que é o narrador. Por último, nós temos quando a ação acontece, que é o tempo, tá bom? A crônica conta uma história sobre fatos que se aproximam daqueles que acontecem com as pessoas no dia a dia. Como toda narrativa, a crônica também apresenta partes. A sequência dessas partes forma um enredo. Veja, situação inicial, como que começou esse nosso texto, depois a complicação ou desequilíbrio, quando começou, depois aconteceu um problema com o nosso comprador. Qual que era esse problema? Não é? Depois vem o clímax, que é aquele momento de maior tensão. Você fica, nossa, agora... Vou pegar como exemplo nossa crônica. Nossa, agora o vendedor descobriu o que ele quer. Ele soube. Será que soube? Não soube? E por último, nós temos o desfecho, que é como acabou. O comprador conseguiu comprar aquilo que ele queria? O vendedor descobriu o que ele queria? Ou não aconteceu nada, né? É como que vai acabar o texto. Então, nesse tipo de texto, a gente tem que ter essas 4 partes, que a gente, quando for escrever, pode desenvolver em 4 parágrafos. Na página 47, é uma continuação dessa explicação que foi dada. Marque um X na alternativa que melhor se refere a cada parte do enredo dessa crônica. A situação inicial. Qual foi o início dessa nossa crônica? O que aconteceu logo no início? A complicação ou desequilíbrio. O que aconteceu para o nosso desenrolar do texto? O que aconteceu com a sequência do texto, tá? Depois o clímax. O clímax acontece. Nossa, o que vai acontecer agora? Será que se fizer isso vai resolver o problema? Não é? E por último, nós temos o desfecho, que vocês vão marcar como que terminou o texto. Será que teve uma solução para o problema do vendedor que não lembrava, o problema do comprador que não lembrava o que ele queria comprar? Tá? Hoje a atividade é bem longa, mas façam aí, mandem foto, eu vou ficar aguardando, tá bom? Beijos, tchau!